Faltam um ventilador aqui, né? No meio da nossa cabeça, assim. Vai. Craque 1. Prá! Nossa, como é? Ô, Diário. Oi, gente, hoje é o bate-papo com o Diego Leal. Pregador. Vai. Ai, meu Deus. Meu nome é Raíssa e hoje nós vamos fazer um bate-papo com o pregador Diego Leal. Vai. Isso aí eu vou gravando aqui, ó. Aí você fala, a gente vai fazer algumas perguntas bem rápidas, com o intuito de saber um pouco mais de você, do seu ministério, das pessoas que te admiram, Você quer me entrevistar que querem se inspirar em você, ou que admiram seu ministério, ou pra gente saber um pouquinho mais de quando foi, quando tudo começou na sua vida, tudo mais. Aí você começa as perguntas. Vai. É sua vez, tem que olhar já. Oi, gente, a gente vai falar muito. Meu nome é Raíssa. Tá, eu esqueci essa parte. Eu não sou a repórter do dia. Calma. Tenha paciência. Jesus está dizendo para alguém, nem precisa ver eu entrar lá, é só daqui, pegar a palavra e entender o que vai fazer. Oi, gente, eu sou a Raíssa e hoje teremos um bate-papo com o preletor Diego Leal. E a gente vai fazer algumas perguntas, né? Porque tem muita gente que tem curiosidades pra saber um pouco mais, né? Como que é a vida, como que ele se dedica tanto, né? Como que ele se estuda. E a gente vai fazer algumas perguntinhas. Tudo bem? Tudo ótimo, Raíssa. É um prazer estar aqui com você. Deus abençoe. Acho que já é a segunda vez que a gente grava uma entrevista e acho que com você é a primeira, já gravei com mais algumas pessoas. E eu fico muito feliz de, pelo menos, de alguma maneira, eu sei que esse vídeo vai abençoar a vida de alguém, né? Então a gente está aqui para somar mais um pouquinho com a nossa vida, o nosso ministério, para todos vocês que estão aí do outro lado. Vambora. Bom, a primeira pergunta, assim, pra começar lá do começo, é se já nasceu em berço evangélico, sua família aceitou Jesus depois. Já, então na verdade, de forma bem rápida, desde o começo acho que tudo na nossa casa está voltado com o plano de Deus, né? Minha avó ela é evangélica, na verdade acho que a minha bisa é evangélica de muito tempo e ela sempre evangelizando meus pais, na verdade criou os meus pais, né, no caminho de Deus, meu pai principalmente, minha mãe não era evangélica, eu não conhecia muito. Aí com esse tempo eles foram crescendo, seguiram seu caminho, não quiseram nada com Deus. Meu pai se casou com a minha mãe e nenhum frequentava igreja nenhuma, mas já conheciam o evangelho, já sabia quem era Cristo, sempre alguém evangelizando, falando, sempre tem, né? E assim, com o acidente da minha irmã faleceu, é uma coisa bem longa que não dá pra contar aqui. Aí minha irmã faleceu e Deus usou uma irmã da Deus é Amor, na época. Eles entraram numa igreja do Deus é Amor quando saiu a notícia no hospital que ela já estava em coma e que não tinha mais o que fazer, que o quadro era irreversível. Eles entraram numa igreja da Deus é Amor, a irmã, Deus usou ela para falar com eles o que estava acontecendo sem saber de nada, foi lá no hospital, orou, minha irmã ressuscitou e naquele dia eles entregaram a vida deles para Jesus, tudo começando pelo sofrimento, né? Que é aquilo que a gente fala, quando não vem pelo amor, Deus vai apertando tudo e vai trazendo pela dor. E para a glória de Deus, meus dois irmãos pequenos, né, ainda não foram criados no berço, mas eu fui. Então eu tive a grande chance de, com 3 meses, meu pai já foi, mais ou menos, minha mãe fala, acho que 2, 3 meses, eles já começaram a ir para a igreja, então aí eu já comecei. E estou com 27 anos hoje, e estou firme, graças a Deus, já tive muitos altos e baixos, eu sempre falo isso. Porque não é porque a gente cresceu na igreja que já cresce santo ou que cresce pronto e preparado. Pelo contrário, eu acho que é até muito mais difícil quando você cresce na igreja e você tem que manter ali a sua vida, né? Porque quanto mais você conhece, mais você vai ser cobrado. Então a gente já... filho de pastor, né? Então aí tem toda essa história, meu pai virou pastor de várias igrejas e aí a gente foi crescendo junto ali, trabalhando na obra de Deus e aí começou a minha vida como igreja, começou desde criança mesmo. Então desde criança estou na igreja, nunca desviei, espero que nunca, em nome de Jesus, estamos fiel até o fim. E começou assim. Com quantos anos assim, você começou? Na verdade, com quantos anos você descobriu o seu chamado? Você viu que era a palavra que não tinha jeito, tinha que ser aquilo. Porque, como a gente sabe, o Diego ele queria ser cantor. Não, onde ele tirou essa ideia, quem sabe. Nossa, me humilha. Eu tinha voz, gente, pra isso. Deixa eu cantar aqui que vocês vão ver. Ele queria ser cantor, mas acho que não deu muito certo. Essa, assim, como a gente cresce na igreja, então a gente vai galgando muitas experiências. Então, eu não imaginava nunca na minha vida que eu ia ser pregador. Eu nunca sonhei, eu nunca pedi, eu nunca fiz oração, eu nunca me imaginei
E eu acho isso muito engraçado, porque eu ouço alguns amigos meus falando, Diego, eu sempre sonho desde pequeno, eu falo, gente, realmente Deus comigo foi diferente. Que eu nunca nem tive vontade de pregar, na verdade isso da minha casa era comum, meu pai pregava, meu irmão amava pregar até hoje, e eu sonhava com propósitos de cantar, meu negócio era para cantar. Eu fui fazer aula de canto, fui fazer aula de música, e eu até postei esses dias nos meus stories falando sobre isso, né? Que eu colocava aqui nessa cozinha, que não era arrumada assim, mas eu colocava aqui a cozinha da minha casa, eu colocava uma, esperava todo mundo sair, colocava uma mesa, eu era dessa finura, ligava a televisão que ficava aqui, apagava todas as luzes e eu achava que eu estava num culto, num show, cantando, e eu ligava e cantava os hinos, cantava barulho, cantava um monte de gente. E eu alimentava isso, e desde pequeno. Só que Deus sempre vinha falando que não, que esse não era o plano dele pra mim, que esse não era o propósito dele pra mim, mas eu sempre relutei muito, né? Só que eu sempre fui, assim, muito envolvido com a obra de Deus. Então, com 13 anos eu já comecei a reger adolescente. Fiquei regendo adolescente com 13, 14 e fui embora. Fui regente de adolescente, fui regente de mocidade. Aí quando eu fui reger a mocidade foi aonde começou Deus a me guiar. Hoje eu entendo isso, né? A me guiar para o Ministério da Palavra, que foi quando o pastor Oberdan, pastor Oberdan da Debrais também. Ele me chamou e falou assim, Diego, Deus falou comigo e falou que é para eu te colocar como professor de escola dominical dos adolescentes. Eu já era jovem, né? Já estava participando do trabalho com jovens também. Acho que para os 16, isso. E ele falou, Deus falou para eu colocar você já para a parte de palavra, de ensinamento. Eu não aceitei, eu rejeitei. Ele falou, olha, então você vai reclamar com Deus, porque ele falou para mim e eu estou te dando carga a partir de hoje. E eu olhei e falei, misericórdia, Jesus, me ajuda. Mas eu, assim, se Deus, eu tenho muito isso, se Deus falar que eu tenho que fazer, eu não fico reclamando, nem dizendo que não vou fazer. Eu aceitei, falei, então tá bom, pastor, se Deus falou, eu aceito. Aí abracei e comecei a dar aula. E era uma coisa de louco, assim, acho que tem provas, tem amigos meus que podem testemunhar. A gente começou com um pouquinho de adolescentes. Eu lembro de chegar na aula ter 25. E assim, a gente não tinha sala, era muito engraçado, a gente não tinha sala, eu dava aula para eles no teto descoberto da igreja. Em cima a igreja tinha batido a laje, então a gente subia, eu dava aula para eles naquele sol, ali em cima para eles. Aí a gente colocava lona em cima, ixi, era uma coisa louca. Quando não, a gente fazia na porta da igreja, porque a igreja era bem pequenininha, então a gente abria o portão, colocava as cadeiras e eu dava aula ali na frente mesmo. E aí eu comecei a pegar gosto pela palavra ali, mas só para ensinar na escola dominical, mais nada. Eu não pegava a Bíblia para pregar, eu não pregava nada, aí isso eu não queria. Só que aí foi, acho que Deus começou a me guiar para o ministério a partir desse tempo, com 16. Mas aí tem uma longa história, não sei se você vai me perguntar, se vai dar tempo também, de quando eu disse não para Deus. Eu falei, eu não quero ser pregador, e ponto, e acabou. Aí Deus me puxou de volta e a gente está aqui hoje. Então já entra aí e já fala desse não pra Deus, porque é uma coisa assim que eu falo também que às vezes a nossa luta diária é que as nossas vontades, né? Que as nossas vontades prevaleçam e que é do jeito que eu quero, sim, já é. E com Deus não tem isso, né? Ou é o que Ele quer e mesmo que a gente lute, mesmo que a gente diga não, uma hora Deus vai apertar e começou sim pela dor ou pelo... Primeiro ou pelo amor ou pela dor, né? Então esse não pra Deus, por que não pra Deus? Eu nunca falei sobre isso e eu fui falar numa igreja sobre isso, eu acho que o ano passado, que eu comecei a falar porque eu disse não. Então, é que nem eu te disse, meu irmão já pregava e eu já acompanhava ele em agendas cantando. E eu já tinha agenda para cantar e cantava nas igrejas e tudo mais, então eu estava focado mesmo. E o que eu via? Quando eu via meu irmão pregando, eu via muitos problemas. Então eu via desprezo, eu via muitas vezes rejeição pela idade dele, né? Ele começou também muito cedo, então rejeição. Eu via muita piada, eu via gente que, é difícil dizer, mas eu tenho que ser sincero, que dependendo da palavra a pessoa levantava e ia embora da igreja e eu via tudo isso. E eu falava, Deus me livre, sai fora, você ficar orando, jejuando, lendo Bíblia, comprando livro, fazendo essas coisas, como fazer isso? Cara, isso pra mim não, Jesus, nunca na minha vida falava. E aí fora a falta, acho que, de respeito de algumas pessoas também, quando ele ia pregar, não perguntava se precisava de ajuda e tudo mais, largava na rua e eu tava com ele e eu via tudo isso. Então isso foi criando uma certa resistência em mim. Eu comecei a falar, eu não quero essa vida pra mim.
não é o meu propósito, não quero passar por isso, não tenho esse projeto para minha vida. E eu comecei a dizer não. E era uma coisa de louco, né? Eu ia cantar nas igrejas, mas assim, era todos os dias. Se eu falar pra você que eu entrava numa igreja que eu cantava, que Deus nunca falava, era mentira, Deus sempre falava. Então eu cantava, o céu descia, era uma glória. Só que aí quando eu tava saindo, vinha uma irmãzinha do coque, aquelas irmãs do círculo de oração, e batia no meu ombro assim, eu não me esqueço, era sempre isso. Batia no meu ombro assim e falava assim, homem, Deus manda eu te dizer que foi uma bênção, que ele recebeu o seu louvor, mas ele manda lhe dizer que você... que Deus falava, eu dizia não queria, rejeitava, e aí começou a estreitar para mim, porque até então as profecias que vinham eram assim, Deus manda dizer que o seu chamado é esse, Deus manda te dizer que ele te quer na palavra, Deus manda te dizer que veio você andando de um lado para o outro pregando, não cantando. Várias vezes. E eu rejeitava, não aceitava, dizia que não. E aí aonde começou o processo foi quando eu comecei a ir para as igrejas que eu nunca tinha ido, não eram igrejas aqui do bairro, sabe, um pouco mais distante. E quando eu chegava, as irmãs, Deus usava, muitas vezes as irmãs do círculo de oração, e elas falavam assim para mim, olha moço, eu me lembro com essas palavras várias vezes, profetas diferentes falando, olha moço, Deus mandou dizer para você que se você não entrar no querer de Deus, ele vai começar a pôr a mão em você. Aí a profecia já começou a mudar, então era passando 8 meses, Deus só falando de 8 meses, as coisas começaram a vir diferente, eu já comecei a perceber um peso na palavra, sabe? E ele já começava, aí eu lembro de irmãos que chegavam e falavam assim, olha, Deus manda lhe dizer que grande vai ser o seu ar se você não aceitar o chamado que Deus tem com você. E eu ficava, aí eu já comecei, sabe quando você já começa a falar, ixi, então a coisa tá ficando feia, acho que Deus tá bravo. Talvez. E aí foi quando a coisa começou a apertar mesmo, e assim, a última vez que Deus usando pessoas veio falar comigo foi na minha igreja. Então eu não congregava ainda no IP, onde eu congrego, na Igreja de dos IPs, eu congregava numa subcongregação no Jardim Carolina 2, acho que as pessoas conhecem. Eu vinha vindo para a igreja normal, e quando eu entrei dentro da igreja, eu nem entrei, gente, eu pisei o pé na porta, a irmã saiu de dentro da igreja marchando, ela veio passando o corredor assim, bateu no meu peito, pá, sabe aqueles vazão doido mesmo? Ela bateu e falou, pá, casa rebelde, te chamo eu, Senhor, desse jeito. Meu Deus. Não esqueça. Ela falou assim, assim diz o Senhor, a sua sepultura está aberta hoje. Se tu disseres não, desse jeito, até fico, meu Deus do céu, quando eu lembro, eu vejo que é a mão de Deus. Ela dizendo, se tu disseres não para mim, grande vai ser o seu lar. E eu digo para ti, não perco você, mas eu vou levar a sua vida. Só que você não vai viver o que você quer, que era o sonho de louvar, né? E naquele dia a palavra veio que me cortou, eu chorei o culto inteiro, porque eu nem entrei na igreja. Eu pus o pé na porta e a irmã já veio, bateu e falou aquela coisa. Eu recebi, foi a primeira vez que eu recebi. E eu já tinha ouvido muitas profecias, e aquela vez eu recebi e chorei muito, fiquei muito preocupado. Nessa época eu já era líder de jovens, então assim, eu já estava ativo na igreja, então o temor vai crescendo, né? A gente vai começando a entender que a gente mais vale obedecer do que sacrificar. E daquele dia eu recebi, mas não fiz nada para mudar. Então eu recebi a palavra de que Deus queria que eu fosse pregar, que Deus ia abrir as portas para eu pregar, que eu ia sofrer se eu não obedecesse. E aí começou o meu live. Por quê? Porque eu recebi a palavra, não fiz nada para mudar, e falei, Deus fala, uma hora ele faz, né? Eu pensei isso, só que não é assim. E aí o processo começou, eu não sei nem se era legal eu falar isso, mas eu vou falar porque acho que é louvável o que eu vou falar. E eu já tinha passado acho que uns 5 meses da profecia da irmã, e aí eu levando a vida como se nada fosse acontecer. E aí eu me lembro que eu deitei, ou estava fazendo campanha de oração e tudo mais, e aí deitei e dormi, e aí eu me lembro que nesse sonho foi aonde ali meu ministério começou, que eu falo ali, foi onde tudo começou. Nesse sonho eu me lembro que o meu pastor estava com o microfone na mão e ele dizia assim, Diego, Deus falou para mim que hoje a palavra está com você. E eu olhava e fazia assim para ele, da onde eu estava na igreja, eu balançava o dedo e ele falava assim, você vai contender contra a vontade de Deus? E eu falava, e eu fazia assim, e ele falava assim, Deus está mandando você subir. E eu fazia assim de baixo, ele falava assim, olha, eu estou largando o microfone, é você e Deus. Ele soltou o microfone na tribuna, sentou e no meu sonho aquela coisa queimava dentro de mim. Aí eu subia, pegava o microfone e falava assim, bom, eu tô aqui só porque o pastor mandou, né? Desse jeito, terrível, era só o sangue, né? Desde o sonho Deus já falava.
Porque eu não sei pregar, não gosto de pregar, não quero pregar, mas vamos obedecer, já que Deus falou, né? Debochado assim em cima do púlpito. Aí eu abri a Bíblia, eu lembro direitinho, mas eu abri a Bíblia e ia começar a pregar. Quando eu começava a pregar, eu gaguejava e travava, no sonho mesmo. Aí eu falava, tá vendo, pastor, eu não falei que não é de Deus você ser pregador? Aí, gente, é a segunda, acho que foi a terceira, foi a terceira experiência maior que teve, tá vendo? Não, é porque as bolas. Pasta para a briga, e aí vai embora. Comercial. E aí, quando eu virava para o pastor e falava, eu estou falando que isso não é para mim, aí abriu uma porta branca atrás de mim. Por isso que eu falo que aqui começou, porque aqui eu vi o mundo do Espírito mesmo. Então abriu uma porta branca enorme atrás de mim e eu comecei a ouvir um rio correndo. E aquele rio corria de dentro daquela porta, e aquela voz gritou assim, homem, sou eu teu Deus. Eu falei, gente. Aí eu me lembro direitinho, eu segurava no púlpito com o microfone na mão e eu ficava travado, eu não conseguia olhar para a porta, de tanto medo que eu tinha. Porque não tem quando dá aquele trovão, bom, a voz era desse jeito. Quando a voz falava, parecia que tremia tudo, sabe? Dentro de mim, meu corpo tremia no Senhor, eu lembro. E ele dizia assim para mim, eu já lhe disse que tem uma obra contigo na palavra, e eu te quero pregando a minha mensagem. E eu só falava assim, mas eu não quero, eu não me sinto capaz. Eu falava para Deus, né? Aí ele dizia assim, mas eu sou o teu Deus, e eu já pus a palavra na tua boca. E eu falava, mas eu não quero. Eu falava no sonho. Aí Deus dizia assim para mim, então a partir de hoje, veja o preço que tu pagarás, Raíssa. Ali, eu falo, gente, é uma coisa muito séria. A gente às vezes brinca com o chamado que Deus dá pra gente, mas não, é uma coisa muito séria. Na hora, o mundo espiritual se abriu no meio da igreja, assim que eu tava, e eu vi um buraco negro, e aquele buraco vinha vozes gritando, e eu vi a mão saindo de dentro daquele buraco. E a voz de trás, a voz de Deus, falava assim pra mim, era uma voz muito linda, muito poderosa, falava assim pra mim, olha o que vai acontecer quando tu te calares. Aí essa alma das pessoas saiu de dentro do corpo, isso dentro da igreja, sentada, a alma de dentro das pessoas saiu de dentro do corpo e ia descendo, como se fosse pro ralo, e entrando naquele buraco. E aí eu começava a chorar desesperado. Eu falava, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. E ele falava, homem, veja. E aí as almas iam saindo e era uma coisa muito feia, porque as almas iam ficando pretas, assim, sabe, escura, como se fosse um borrão. Ia descendo direto pro abismo e gritava, e aquele gemido. E eu falava, misericórdia, misericórdia. Aí Deus falava assim, olha e vê. Aí quando ele falava, olha, vê, a minha cabeça virava sozinha. E eu olhava para uma regente do meio dos jovens. E quando eu olhava para essa regente no meio dos jovens, a alma dela saía, ela começava a chorar, a alma dela saía e entrava dentro daquele buraco. E aquilo me desesperava. Por quê? Porque eu era amigo dela, ela tinha o dom da palavra, Deus usava muito ela na profecia, ela era uma menina muito de Deus, muito de Deus. E eu falava assim para Deus, por que ela, se ela é uma pessoa tão de Deus? Aí Deus me dizia assim, porque ela acha que eu não sei, mas eu sei que ela já está em fornicação com o namorado dela. E ali eu soube que realmente, e aí ele dizia assim pra minha voz assim, ó, era pra você ter falado isso na palavra, mas como você não falou, vou requerer o sangue dela da tua mão. Aí eu começava a gritar, Deus tem misericórdia, Senhor, eu vou, eu aceito. Aí do mesmo jeito que aquela voz foi, aquela voz saiu, fechou a porta branca e foi embora. E daquele dia, aí o temor entrou. Aí eu falei, não dá. Tem que fazer o que Deus quer, tem que aceitar a vontade de Deus, tem que fazer o que Deus quer. Aí eu falei, vou fazer uma prova então, se é verdade esse sonho, eu vou chamar ela, eu vou conversar com ela e ela vai me falar se é verdade ou não. E aí, Raíssa, meu Deus. foi. E é uma coisa tão terrível que foi aqui, nessa sala. Que aqui é uma cozinha, né? Na minha casa vocês não estão vendo, mas aqui é uma cozinha e nessa sala eu lembro que tinha um sofá e eu liguei pra ela e falei, fulana, você pode vir aqui? Porque eu queria conversar com você uma coisa. Ela falou, posso? Aí ela veio aqui e eu contei pro sonho pra ela começou a chorar desesperadamente. Ela falou, eu não tenho coragem de falar, Diego, mas eu sei que Deus quer que eu confesse, eu tô em fornicação já faz não sei quantos meses e eu quero parar, eu quero mudar, mas eu não consigo. E aí foi onde nasceu, porque aí daquele dia em diante, aí eu aceitei.
Falei, Deus, então eu tô entendendo que realmente o Senhor tá nesse negócio. Aí eu aceitei, e é o que eu costumo falar, nunca pedi uma oportunidade antes. Daquele dia, o meu próprio pastor me chamou, depois de uns tempos, Diego, vem aqui dar uma palavra numa quarta-feira. Aí eu dei uma palavra, uma pessoa me ouviu pregar e falou, você pode dar uma palavra para os jovens lá na minha igreja? Eu falei, posso. Aí o outro também falou, você pode dar uma palavra nos jovens para a minha igreja? Eu falei, posso. Pode dar uma palavra para os adolescentes? E assim foi, e já são 7 anos de ministério, pregando hoje, itinerante. E eu tenho visto Deus fazer coisas extraordinárias, eu sei que Ele fará muito mais, mas começou tudo assim, com o meu não, com a minha dificuldade, então eu vou aproveitar esse gancho para deixar uma palavra para quem vai me ouvir, para quem vai nos ouvir, né? Você que é jovem, você que é adolescente, que é homem, mulher de Deus, a gente não se sente capaz nunca, gente, para fazer a obra de Deus. Mas eu aprendi isso com Deus. Quando Ele nos chama, Ele já nos capacitou. Ele não vai nos capacitar, Ele já nos capacitou. Nós seremos aperfeiçoados ao longo do caminho. Então, a gente vai se aperfeiçoando no dom que Ele deu. Seja na palavra, no louvor, no ensinamento, seja no cuidado do órfão, no cuidado dos doentes, seja no aconselhamento, tem gente que tem esse dom de aconselhar, seja na ornamentação, na cantina, seja qual lá for o seu dom. Se você tem dito não para Deus, saiba que há um preço muito alto para você pagar. Mas eu acho que o preço maior não é o que eu pago, é saber que alguém está pagando por conta de mim. Isso é muito sério. Saber que alguém pode sofrer, pode se perder, pode não receber o que poderia receber por conta da minha negligência, por conta da minha falta de temor a Deus. Então o recado vai para você que está aí. Não sei qual é o dom que Deus te deu, não sei qual é o chamado que Deus te deu, só te dou um recado. É melhor você aceitar, porque há um grande preço para quem vai te ouvir e para você que não quer fazer. Então, eu lembro até que tem uma palavra que Deus sempre falou comigo, se eu te der uma palavra e você não falar, eu requererei o sangue da tua mão. Está na Bíblia isso, Deus falando para os profetas, né? Então é melhor a gente estar limpo, né, diante de Deus, entregando o que Deus quiser, e Ele garante o resto, que é o que eu tenho visto. É isso. Então, não despreze seu dom também, Raíssa. Então, esse é o Diego Leal. Convidem para pregar na igreja de vocês. Que é comercial. A gente terminar juntinho. E convidem ele, tá? É um homem de Deus que a gente vê, e quando ele prega na igreja, na nossa igreja, todo mundo gosta, o nosso pastor gosta, todo mundo gosta porque ele é realmente usado por Deus. Não é aquela coisa tipo de amigo a gente exalta. Não. É porque ele é realmente usado por Deus, e que Deus continue te abençoando. Esse foi o vídeo da gente entrevistando o Diego Leal. Não foi uma coisa muito programada, foi uma coisa que ele mandou mensagem ontem à noite pra falar. Mas que Deus possa continuar te abençoando, que Deus abençoe vocês. E é isso, muito obrigada, até o ótimo dia. Obrigado, Raíssa, obrigado pessoal, Deus abençoe. É nóis!